Fala galera, tudo bem? Professor Tigman com vocês. Hoje eu venho para tratar de um assunto que eu tenho certeza que você tem interesse em saber. A pergunta que eu vou tentar ajudar a responder e trocar uma ideia com vocês é: quantas séries são necessárias para promover melhores ganhos de hipertrofia? Isso mesmo, quantas séries no treino de musculação eu preciso fazer durante uma semana para que meus músculos possam crescer com efetividade? Certo? Galera, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal. Esse aqui é o 15º vídeo. Estou muito feliz pelo vídeo número 15. Agradeço a todo mundo que tem participado, mas não esquece de inscrever, curtir e sempre comentar sempre que você tiver interesse, certo? Vou trazer para vocês um cara que tem feito um estrago na área da ciência e no treinamento de força, que é o Brad Schoenfeld. Para quem assiste as minhas aulas sabe que esse cara é um cara que tem publicado muito nos últimos 5 anos, tem feito muitas meta-análises, tem se posicionado de uma forma muito crítica quanto a alguns conceitos na área de treinamento de força. E eu particularmente gosto muito, estou muito alinhado com o que o cara escreve, com o que ele traz para a gente. Então, vou trazer para vocês 2 artigos, né? Na verdade são 2 artigos, um complementando o outro, para nós falar um pouquinho sobre essa dose e resposta no treinamento de força, o volume do treinamento para a hipertrofia, certo? Esse primeiro artigo aqui, né, publicado em 2016, né, 2016, ele foi isso aí, né? Ele traz uma meta-regressão, né? Uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, onde ele tenta abordar essas questões. Então ele primeiro traz na introdução esse aspecto que o American College sugere 1 a 3 séries por exercício para iniciantes, sugere 3 a 6 séries para sujeitos mais avançados, traz uma série de estudos agudos sobre as respostas agudas, fala sobre a controvérsia que existe sobre esse volume nos estudos crônicos, né? E no fim ele diz, bem, então vamos lá, quantas séries por semana eu devo fazer para ter bons ganhos de hipertrofia? Importante lembrar que aqui ele só usou estudos em língua inglesa e estudos que compararam diretamente, né, 2 grupos de treinamento ou 3 com baixo volume e alto volume. Então nós temos alguns estudos aí comparando 3 com 9 séries por semana, alguns comparando 6 com 18, tem estudos inclusive com 30 séries semanais. Então o estudo tinha que ter necessariamente a comparação entre 2 grupos de volumes distintos. Todos eles com cargas acima de 65% de um RM, sem utilização de outro recurso, câmera hiperbóxica, qualquer coisa desse tipo ainda, né? Todas as variáveis deveriam ser avaliadas por densitometria ou biópsia, né? E os estudos tinham que ter pelo menos mais do que 6 semanas de duração. Sujeitos saudáveis sem uso de nenhum esteroide nem nada. Os grupos, então, tiveram separações por idade e outros critérios que foram feitos. Foi calculado o effect size, né? O efeito de magnitude, e 15 estudos foram selecionados para isso, tá? Bem, uma coisa importante aqui quando a gente vai falar sobre os resultados na sequência é o seguinte, pessoal. Nós estamos falando aqui, durante toda a minha fala, e isso tem que ficar bem claro para vocês, que nós estamos falando de total de séries por semana por grupo muscular. Então, o cara faz 3 séries de supino na segunda e faz 3 séries de crucifixo na quinta, ele treinou 6 séries de peitoral, grandes músculos, né? Parte anterior, peitoral, neste grupo muscular. Então não é por exercício, é por grupo muscular. E é o total da semana, certo? Então primeiro ele fez várias análises, nos resultados vou trazer para vocês como essas análises foram feitas. Aqui está a lista dos 15 estudos que foram utilizados, aqui tem um volume, ó, 12, 28 séries, comparado com 6, 14, comparado com 3, 7. Então tem a descrição dos estudos que foram utilizados. Muito bem. Resultados. E aí, o que nós sabemos? Adianta fazer mais ou não? Muito bem. Primeiro resultado, quando a gente bota tudo numa análise, né, de regressão, a gente vê que, sim, a maior quantidade de séries promove maiores ganhos de hipertrofia. Tá? Então essa é a primeira resposta que ele traz, um efeito de magnitude de 0,38, que é moderado baixo, não dá para ter uma conclusão tão afirmativa assim, mas de qualquer forma foi significativo.
Quando ele compara as mudanças, né, do número de séries e o tamanho do músculo, ele encontra uma relação de forma contínua, ok? Quando ele categoriza entre treinamentos com muito volume e treinamentos com pouco volume, ele encontra um resultado significativo. Apenas pegando os estudos de mais e de menos, ele encontra um valor mais significativo em favor ao grande volume. E aí é que interessante, quando ele cria uma categoria de menos de 5 séries, 5 a 9 e 10 ou mais séries, ele não encontra um resultado significativo. O efeito de magnitude é semelhante entre estas quantidades. Da mesma forma, quando ele analisa menos de 9 séries, ou 9 ou mais séries por semana por grupo, também não encontra nenhuma diferença significativa. Ele ainda faz uma análise aqui, retirando um dos estudos, que é um estudo meio diferente, e ele também, separando nesta forma, ele também não encontra diferença. Certo? Muito bem. Então, o que é importante? Ele ainda não encontrou diferenças quanto ao sexo, também quanto à parte superior e inferior do corpo, nem quanto à idade. Ou seja, a gente pode dizer, mais séries promovem maior hipertrofia. Grupos que treinam com mais séries têm maior hipertrofia do que os grupos que treinam menos. Agora, quando eu divido por categorias, ele não encontra isso. Bem, aqui está o gráfico da meta-análise, né, que a gente vê que o losango está em favor ao grande volume, ele não toca na linha aqui, né? Lembre-se como a gente faz para analisar uma meta-análise. Então, uma vez que esse losango está para um lado, quer dizer que os estudos, na grande maioria, são favoráveis a um maior volume. Bem, concluindo este estudo aqui, eu quero trazer o outro estudo deles também. O que ele traz, então, como conclusão final? Né? Existe uma relação dose-resposta, né? Onde maiores volumes, onde primeiro ele diz assim, é possível hipertrofiar com baixos volumes, mas com maiores volumes existe um benefício maior. Né? E aí ele traz aqui que pelo menos 10 semanas, né? 10 séries seria um número interessante, 10 semanas não, 10 séries seria um número interessante para minimamente começar em pensar de hipertrofia. Então preste atenção, gente, a gente está falando de 10 séries na semana. Eu estou falando de 5 séries de supino na segunda, eu estou falando de 5 séries de supino na quinta. Eu não estou falando de fazer 3 exercícios, cada exercício com 4 séries num dia e repetir tudo isso. Nós estamos falando de um volume muito mais modesto do que normalmente a gente vê nos estudos. Bem, este é um estudo. E aí eu vou trazer um outro estudo que é muito bacana, aquele também do Schoenfeld, em parceria com o Josu Gricke, que também é um cara que publica muito com ele. Esse aqui publicado em 2017, e ele cita esse estudo 2016 em vários momentos, né? E é onde ele traz assim, ele traz um guidelines, né? Ou seja, ele traz sugestões de qual seria o treinamento ideal para maximizar a hipertrofia. Bem, esse estudo aqui, ele não está impresso na sua forma final, né? Pelo menos a versão que eu consegui aqui. Tem toda a introdução. E aí vamos lá, aqui tem algumas outras considerações que eu acho que é muito importante a gente falar. Bem, primeiro, né, a gente tem que tomar entendimento que é muito possível que alguns atletas cheguem num platô, né, e onde eles não conseguem mais conseguir uma boa performance. Né? E aí, o que poderia ser isso? E aí a sugestão que ele traz de alguns estudos que os ganhos de hipertrofia teriam um efeito mais ou menos como um U invertido. E eu fiz um gráfico aqui para vocês, tá? Para vocês tentarem entender um pouco melhor o que a gente quer dizer com esse U invertido. Olha só, nós temos aqui no eixo X o volume de séries por grupo e por semana, que aumenta, né? Vem aqui da esquerda para a direita, ele vai aumentando a quantidade de séries. E nós temos o ganho de massa muscular. O que os autores têm sugerido? Quando a gente tem um volume moderado de séries, nós temos um bom ganho de hipertrofia. Quando a gente aumenta esse volume aqui, esse ganho de hipertrofia chega num ponto no ápice. Só que o que acontece quando eu aumento ainda mais? Eu me desloco ainda mais aqui para o lado direito do eixo X, ou seja, eu aumento ainda mais o número de séries, eu começo a perder performance.
Então isso é um desenho hipotético, né? A gente ainda não tem evidência suficiente para dizer que isso ocorre, mas o que ele quer dizer é o seguinte, ó, nós temos que começar com uma boa dose, nós temos que aumentar essa dose, só que se nós aumentarmos demasiadamente, nós vamos perder performance em termos de ganhos de massa muscular. E isso, né, gente, isso tem muito a ver do que a gente fala na prática, né? Da galera que às vezes treina, empilha muito volume de séries e para de crescer. Será que você não parou de crescer porque você está usando um volume excessivo? E aí ele traz mais algumas coisas muito bacanas aqui, ele traz aqui na segunda parte do artigo aplicações práticas disso, né? Onde ele fala, né, que grandes volumes, maiores volumes de treinamento são interessantes para maximizar hipertrofia. Tá? Ele fala primeiro isso. E aí ele coloca assim, um bom ponto de partida seria iniciar, quem sabe, com 10 séries por grupo muscular por semana, e a partir daí ampliar isso aí na medida que a gente puder aumentar. Uma coisa importante que ele fala nesse texto aqui também é o seguinte, gente, respostas de hipertrofia, assim como outras tantas, são individuais. Cada um vai responder de uma forma. Eventualmente, algum pode responder melhor com 15, outro com 8, outro com 10. Nós estamos falando de um valor médio, que a gente sempre tem que usar o bom senso, né? Você profissional aí que está prescrevendo, usar o bom senso e ver, fazer o teste. Olha, vou aumentar o volume e vou ver o que acontece. Vou diminuir o volume e vou ver o que acontece. Eu acho que essa possibilidade de diminuir volume é que a gente às vezes não sabe aproveitar muito bem nas salas de musculação. Bem, ainda, né? O que mais tem? E aí ele traz assim, ó, por que aquele U está invertido? Muito provavelmente tem a ver com overtraining, com o excesso de treinamento. Vamos lá, vamos pensar no nosso dia a dia dessa galera de academia. Essa galera trabalha, essa galera estuda, essa galera faz noite. E aí o que acontece? Ainda um excesso de treinamento provoca uma síndrome de overtraining, o overreaching, o excesso de treinamento, certo? Bem, e aí o que ele sugere? Gente, em longos períodos de tempo, o ideal seria combinar baixos com altos volumes. Fiquem 3, 4 meses treinando com baixos volumes, aí 8, 10 séries, passem por um período de transição com 15, 20 séries, e aí você pode jogar esses volumes. Então ele bota lá, progressivamente eu vou aumentando de baixo para altas séries, de 10 para 20 séries por grupo muscular e por semana, né? Durante vários meses. O que mais ele traz aqui? Bem, e é mais ou menos nessa linha, né? Longos períodos de tempo, é importante ficar atento a isso. Ele traz que sujeitos idosos precisam de um volume maior, enquanto que atletas, possivelmente, por terem outras modalidades aí, poderiam trabalhar com volumes menores, muito interessante isso, né? O próprio esporte já tem uma demanda grande, então seria interessante diminuir esse volume. Ele, de novo, reforça nesse artigo a importância das respostas interindividuais, ou seja, cada um vai responder de um jeito. Certo? Então, muito bem, gente, esses são os dois artigos do mesmo autor. De novo, sugiro vocês leiam o material do Schoenfeld, o cara que é bacana, traz as coisas muito pontuais. Eu vou trazer outro material dele falando sobre repetições máximas e não máximas, outros assuntos, cargas mais altas, cargas mais baixas, mas hoje a ideia foi falar em volume. Certo, gente? Então, assim, ó, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Eu estou aí trabalhando legal para te ajudar aí na tua profissão. Me dá uma força aí te inscrevendo no canal. E, resumindo a história, volume de séries por semana e por músculo. Não é por exercício, tá, gente? Se você fez supino, crucifixo, voador, é tudo peitoral, soma do músculo. Começa com um volume aí de 10 por semana. 2 treininhos com 5, beleza? 2 treininhos com 6 séries, beleza? E progride para um volume máximo aí de 20 séries. Quem sabe um pouco mais se o cara está muito tempo, 20, 25, mas vamos parar com essas loucuragens de botar 30, 40 séries por semana por grupo muscular. Experimentem. Eu não quero dizer o que está certo e o que está errado, mas eu quero que você teste, experimente para ver se você não tem um resultado mais positivo de outra forma. Certo? Obrigado aí, gente. Espero que vocês curtam esse vídeo aí e até uma próxima. Valeu, um abraço!